Como podemos analisar essa aliança política Lula-Alckmin a partir de uma ótica maquiaveliana? Ou seja, o que Maquiavel teria a nos dizer desta aliança Lula-Alckmin? Esta é uma provocação ou um questionamento de diversos inscritos neste canal que tem me encaminhado. Ou seja, alguns inscritos aqui do nosso canal têm pedido que eu me posicionasse acerca desta questão, acerca desta provocação. De antemão, eu agradeço as pessoas que têm me provocado com essa questão. Para mim é sempre um prazer, sempre uma alegria estar conversando sobre filosofia política, em especial filosofia política maquiaveliana. É sempre bom, sempre agradável para mim. Antes de responder, já te peço que deixe o seu like neste vídeo, pois o seu like é muito importante para o YouTube reconhecer que esse vídeo tem importância e deve ser entregue, recomendado para mais pessoas. Comentários, perguntas, inquietações também pode deixar aqui no link dos comentários. E compartilhe com mais pessoas. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ser notificado de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui neste canal. Bom, eu quero iniciar a minha fala chamando a atenção para a necessidade de não reduzir Maquiavel quando se trata de usá-lo ou de usar a sua contribuição teórica para pensar a política. Infelizmente, as pessoas acabam resumindo ou restringindo Maquiavel a duas ideias. Primeiro, há uma frase que ele não escreveu, que é aquela famosa frase que os fins justificam os meios. Então, quando se usa Maquiavel para falar de política, para analisar a política em si ou a atuação de um determinado político, se lembra dessa frase e reporta a Maquiavel. Bom, não é uma frase que o Maquiavel escreveu. E a segunda ideia, que geralmente também se reduz o Maquiavel, é aquela ideia de que Maquiavel teria feito o Príncipe, teria escrito o Príncipe apenas com o propósito de dizer que a política significa a tomada e a manutenção do poder. Que Maquiavel escreveu apenas para ensinar. Ele escreveu um manual de como se chegar e se manter ao poder. Então, quando se fala de analisar, seja uma aliança política ou qualquer coisa na política a partir do Maquiavel, se trata de olhar a política sobre essa ótica. Ou de que os fins justificam os meios, ou então de que para Maquiavel a política se restringe na tomada e manutenção do poder. Bom, como diz o professor Elton Adversi, em uma entrevista que ele passou aqui, em uma entrevista que ele concedeu ao nosso canal, O Legado de Maquiavel, te convido a assistir a essa entrevista. Clica aí no card que está subindo no cantinho da sua tela aí e assista a essa entrevista. Ele vai dizer, de fato, o Maquiavel, ele escreve, ele mostra que a política tem a ver com a tomada e manutenção do poder, mas ele nos entrega muito mais que isso na sua obra O Príncipe. Ou seja, não só na sua obra O Príncipe, mas em todas as suas outras obras de cunho político, o Maquiavel nos ensina a compreender como a política funciona, de fato, a compreender não só os elementos de vulnerabilidade, de fragilidade da vida política, mas também os elementos que tornam a política grandiosa. Ou seja, antes de qualquer coisa, eu quero reforçar essa ideia, que Maquiavel não serve apenas para pensarmos a corrupção da vida política, como a vida política se corrompe, como os homens se corrompem na vida política. Também nos ajuda a entendermos isso, como se dá o processo de corrupção na vida política. Mas não só isso. Maquiavel também nos ajuda a compreendermos como é possível, ou como se tem formado ao longo da história, corpos políticos saudáveis, estáveis. Como é possível formar, ou como tem sido formado ao longo da história, corpos políticos com grandes governantes, com governantes que governam com virtude, entendendo aqui a virtude como
habilidade ou uma capacidade de ações extraordinárias, excepcionais, para manter a ordem política, o bem comum, a saúde do corpo político. Maquiavel nos ensina também, né, a entender a necessidade, o que são boas leis, bons costumes do ponto de vista político. Ou seja, Maquiavel serve para pensar não só a corrupção da vida política, mas também a saúde, a grandiosidade da vida política e a necessidade da política. Tá? Então é interessante sabermos isso antes de usarmos Maquiavel para pensar qualquer coisa no campo da política, né? Que ele serve para pensarmos a política na sua totalidade, né? Não só no seu aspecto de fragilidade, de vulnerabilidade, de degeneração, mas também no seu aspecto de saúde, no seu aspecto de grandiosidade. Bom, entrando na questão da aliança, antes de tudo eu digo que um dos grandes ensinamentos que Maquiavel nos lega, nos dá, é que a política, ela não deve operar com valores absolutos, com valores imutáveis. A política, ela se dá no campo da mutabilidade, no campo da flexibilidade, no campo das mudanças, das transformações. A política não deve operar com valores absolutos. Essa ideia eu desenvolvo aqui ao longo desse meu livro, Política e Conflitos, o que Maquiavel nos ensina. Se você ainda não adquiriu esse livro, consulte aqui na parte dos comentários, olha aqui na parte dos comentários, o link, os endereços das livrarias onde você pode adquiri-lo, ou então comigo mesmo a partir do e-mail do nosso canal, né? Que é Central Filosófica, je33@gmail.com. Ou seja, o e-mail está aqui na parte dos comentários. Você pode também adquiri-lo diretamente comigo ou a partir das livrarias. Política e Conflito, que Maquiavel nos ensina. E uma das ideias que eu trabalho nesse livro é exatamente essa de que a política é o campo ela se dá no campo da flexibilidade. Isso não torna a política algo ruim em si, que essa flexibilidade ela é um elemento necessário exatamente para a política ser algo grandioso, né? Para que ela possa dar conta das demandas humanas, né? Precisa-se dessa flexibilidade. Logo, não se pode falar de política de amizades eternas ou inimizades eternas. Até porque a política, para Maquiavel, ela não deve se alicerçar a partir de amizades ou de inimizades, mas a partir da utilidade, a partir da conveniência, a partir da necessidade, daquilo que é necessário para o momento, né? Como eu disse, ela não opera com valores absolutos. Portanto, não se tem que se assustar com as alianças que se formam no campo da vida política. Já de saída, né, as alianças são são coisas naturais, né? São coisas que acontecem no campo da política. Agora, você pode falar se X aliança ela é legítima, ela é profícua, ou se é uma aliança corrompida, degenerada. E quais são os critérios para falarmos isso? Na verdade, é isso que as pessoas esperam, né, quando se pede para comentar uma aliança política a partir de um autor, ou sei lá, não só a partir de um autor, mas quando se pede para fazer uma análise de uma aliança política, é isso que as pessoas esperam, né? Essa aliança é boa ou é ruim? Bom, para sabermos efetivamente se essa aliança, não só essa aliança Lula-Alckmin, mas qualquer outro tipo de aliança vai ser boa ou não, em última instância, é preciso vermos os resultados dessa aliança. Ou seja, é preciso ver essa aliança chegar ao poder e implementar a sua plataforma de governo. E na medida que essa sua plataforma de governo se torna convergente com o bem comum, convergente com a estabilidade do corpo político, aí sim podemos dizer com mais assertividade que foi uma aliança profícua, que foi uma aliança útil, legítima. Quando ocorre o contrário, se essa aliança, os efeitos dela mostram que ela foi feita apenas para se chegar ao poder e se manter no poder, apenas beneficiando um pequeno grupo, aí podemos dizer, sob uma ótica maquiaveliana, que foi uma aliança
degenerada ou uma aliança corrompida. Usando termos mais corriqueiros, uma aliança escusa, né? Uma aliança doentia. De antemão não podemos dizer isso com tanta certeza, que ainda não sabemos, ainda não temos os resultados dessa aliança, né? O que podemos analisar no momento, ou seja, podemos no momento fazer especulações do ponto de vista eleitoral e a partir do propósito dessa aliança. Olhando essa aliança a partir dos seus propósitos, ou seja, o propósito que foi desenhado, que justifica essa aliança, mostra que ela foi feita para derrotar democraticamente falando, nas eleições, nas próximas eleições agora de outubro de 2022, derrotar democraticamente falando um projeto de governo que está no poder, apesar de ter chegado ao poder pelas vias democráticas, é um projeto de governo, um projeto de poder que age na contramão da democracia e da república, ou seja, é um projeto de poder claramente antirrepublicano e antidemocrático. Então, tomando isso como critério de análise, essa aliança se justifica, é plausível, é viável. Uma vez que é viável toda e qualquer aliança que tenha esse propósito, né, de derrotar aquilo que se levanta contra a república, se levanta contra a democracia. É preciso fazer uma frente ampla, sim, para derrotar tal projeto de governo, tal projeto político que está instaurado aí no poder. Olhando do ponto de vista eleitoreiro, né, o que indica até o momento que essa aliança ela pode sim surtir efeitos, ou seja, votos. Então, é uma aliança, então se justifica, né? É uma aliança profícua, mas indica que será uma aliança profícua, que poderá surtir, resultar em votos, né? Apesar de enxergarmos algumas rejeições ainda em alguns partidos de esquerda, né, acerca da aliança, e também partido de direita, né? Mas em grande medida sobressai a realidade de que Geraldo Alckmin pode acrescentar, né, ao Lula, e Lula pode acrescentar a Geraldo Alckmin, ou seja, uma aliança. Essa aliança ela pode ser sim profícua no sentido de angariar votos, né, para a mesma, né, ou seja, angariar votos para esta aliança. Então, olhando por esse prisma, essa aliança se parece sim uma aliança profícua, não uma aliança ideal, mas a que se pôde desenhar no momento, né? Ou seja, digamos que a mais útil é que se pode ser formada para o momento. Outra coisa também que a gente tem que o Maquiavel nos ensina, né? Olhar a política não como ela deveria ser, mas como ela de fato é, como as coisas acontecem. E é o que assusta muita gente quando vê algumas alianças se formar no campo da política, que sempre olham sob o prisma do dever ser, como que as coisas deveriam ser. Deveriam ser assim, deveriam ser assim. Mas não podemos nos perder no como elas deveriam ser, mas observarmos como elas são de fato, como as coisas acontecem de fato. E a realidade, ela é, às vezes, dura de ser compreendida, digerida, né? Mas ela precisa ser digerida, precisa ser compreendida para que ela possa ser modificada, plasmada no melhor sentido, de modo a surtir bons efeitos. Essa realidade precisa ser compreendida na sua inteireza, na sua crueza, né? Digamos assim. Enfim, então, sobre o ponto de vista maquiaveliano, as alianças ocorrem no campo da política. De forma mais efetiva, podemos dizer que elas são efetivamente boas ou ruins a partir dos seus resultados, quando essas alianças convergem com o bem comum, com o fortalecimento do corpo político, com a restauração, o revigoramento da saúde republicana. Se tal aliança desemboca nisso, em melhorias para o corpo político, é uma aliança saudável, uma aliança boa.
Quando não acontece, né? Quando os efeitos são para beneficiar apenas um grupo, podemos dizer que essa aliança foi feita de forma corrupta ou se corrompeu ao longo do exercício do poder. E são coisas que acontecem na política. Felizmente ou infelizmente acontece na política, porque é da natureza da própria política essa possibilidade de mudança, essa flexibilidade, essa maleabilidade. E, sendo assim, só poderemos avaliar com maior precisão tanto esta aliança ou qualquer outra aliança que se possa formar, né, para as eleições agora de 2022, só podemos avaliar com maior precisão a partir dos resultados, né? Dos resultados da implementação do programa de governo dessa aliança, sendo ela eleita, seja esta ou qualquer outra aliança. O que se pode fazer agora, retomo o que eu já falei, é especulações em torno do propósito desta aliança e especulações em torno dos possíveis efeitos eleitoreiros ou efeitos eleitorais desta aliança, que a meu ver até o momento indica que ela vai sim surtir votos, vai sim gerar uma adesão, um apoio, né, da sociedade brasileira de um modo geral. Era isso que eu tinha a dizer acerca da provocação que me foi feita. Se você se esqueceu, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe-o com mais pessoas. Como eu sempre digo aqui, aquilo que é bom é para ser compartilhado. Meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.